Eu precisei lutar contra o sistema, contra a negligência, contra o descaso. Eles não queriam que eu soubesse a verdade, mas eu descobri. E agora, eu preciso contar essa história para o mundo. Porque ninguém fala sobre o que acontece quando você confia sua família a um hospital e eles simplesmente desaparecem com sua criança. Essa é a história real de como quase perdi minha filha para um sistema que trata crianças como números. Eu lutei, eu gritei, eu corri. E eu não vou parar até que mais mães saibam que isso pode acontecer. Assista esse vídeo até o final. Se você é mãe, pai ou conhece alguém com filhos, essa história precisa ser ouvida. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Curta o vídeo para ajudar a espalhar essa história. Inscreva-se no canal para mais relatos reais como este. Era uma noite comum, ou pelo menos deveria ter sido. Alice, minha filha de 5 anos, estava com febre alta havia 2 dias. Eu tentei de tudo. Remédios caseiros, compressas, um antitérmico que o pediatra havia indicado. Mas nada funcionava. A febre dela parecia subir sem parar, e então, às 3 da manhã, quando vi os lábios dela ficando arroxeados, o corpo suando frio e a respiração ofegante, eu sabia que não podia esperar mais. Peguei Alice nos braços e corri para o hospital mais próximo, o Hospital Municipal São Jorge. Um prédio antigo, com corredores mal iluminados, cheiro de água sanitária misturado com mofo. Cheguei à emergência quase sem fôlego, segurando ela contra o peito enquanto gritava por ajuda. As recepcionistas, visivelmente cansadas, demoraram a me atender. Uma delas, sem sequer levantar os olhos do computador, me pediu a carteirinha do SUS e o documento de Alice. Eu tremia, as mãos suando, enquanto explicava que ela estava com falta de ar, que precisava de atendimento imediato. Alice gemia baixinho, os olhos semiabertos, o corpo mole. Uma enfermeira olhou de relance, levantou da cadeira com má vontade e disse: "Vamos fazer a ficha. A senhora espera um pouco. Estamos com superlotação." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Espera um pouco. Como esperar quando minha filha parecia desfalecer nos meus braços? Eu gritei de novo, implorei, até que um médico jovem apareceu, ainda com o jaleco amassado, a barba por fazer, e pediu para que eu entrasse na triagem. Lá dentro, mediram a saturação de Alice, 82%. Eu vi o número no monitor, e meu coração congelou. A enfermeira trocou um olhar com o médico, que ficou tenso. "Precisamos colocar oxigênio agora", ele disse, mas quando se virou para pegar o equipamento, a máscara estava faltando. Ele ficou procurando, vasculhando a sala até dizer: "Vai ter que ser no corredor. Vamos transferir para a sala de observação." Colocaram Alice numa maca, empurraram ela às pressas para o corredor da ala pediátrica, mas os oxímetros estavam todos ocupados. Eu gritava por ajuda, mas os técnicos de enfermagem estavam sobrecarregados, correndo de um lado para o outro, e ninguém parecia ter tempo para ouvir. Foi quando uma mulher apareceu, cabelo preso num coque, jaleco branco manchado, olhar cansado. "Sou a enfermeira responsável. Me dá a ficha dela." Pegou a ficha da minha mão sem nem olhar para Alice, rabiscou algo rapidamente e perguntou: "Já tomou dipirona em casa? Alguma alergia?" Eu disse que não, que só tinha dado o remédio recomendado, mas ela apenas resmungou: "Tá bom, aguarda na sala de espera. Chamamos quando liberar a vaga." Eu me recusei a sair. Fiquei ali, segurando Alice, sentindo ela ficar cada vez mais gelada. Foi quando alguém pegou a maca dela sem me avisar. Uma enfermeira jovem, com o celular no bolso, falando baixo no fone de ouvido, disse: "Vamos levar para o exame." Eu tentei ir atrás, mas ela segurou meu braço com firmeza. "Mãe, a senhora tem que esperar aqui." Eu gritei, tentei correr, mas 2 outras pessoas me barraram. "Calma, mãe, calma. Ela precisa fazer os exames. Fique tranquila." Mas como eu podia ficar tranquila? Eles a levaram, sumiram por uma porta com vidro fosco, e eu fiquei ali, sozinha, sentindo o tempo escorrer como areia. 10 minutos, 20, 30, 1 hora. Eu perguntava para todos que passavam: "Cadê minha filha? Cadê minha filha?" Ninguém sabia. Ninguém me respondia.
E foi quando eu percebi. Algo estava errado. Muito errado. Eu corri até a porta onde tinham levado Alice, mas ela estava trancada. Bati, gritei, soquei a porta com as mãos até a pele rachar. Uma recepcionista me olhou com desdém e disse: "Mãe, vai sentar, por favor. Não pode entrar aí." Eu me sentia como uma louca, mas não conseguia parar. Eu sabia, no fundo, que minha filha tinha desaparecido. Ela tinha desaparecido debaixo dos meus olhos. As horas passaram como uma tortura silenciosa. A cada minuto, eu sentia o peso de algo errado crescendo no meu peito. As paredes do hospital pareciam mais frias, as luzes mais opacas, o som ambiente abafado, como se o mundo lá fora não existisse. Eu perguntava, implorava, gritava para os funcionários: "Por favor, alguém me diga onde está a minha filha." Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. As respostas eram sempre as mesmas. "Mãe, calma. Ela está sendo atendida." "Mãe, a senhora precisa esperar na recepção." "Mãe, fique tranquila. O médico está com ela." Mas era mentira. Eu sabia que era. O olhar vago de alguns enfermeiros, o desdém de outros, o jeito como desviavam o olhar quando eu me aproximava. Havia algo acontecendo. E ninguém queria me contar. Decidi não esperar mais. Entrei pelos corredores como se fosse minha casa, abrindo portas, gritando o nome da minha filha. As pessoas olhavam assustadas. Algumas enfermeiras tentaram me parar, mas eu empurrava, derrubava cadeiras, tropeçava em macas. Eu precisava encontrar Alice. Foi quando cheguei à ala de exames. Havia uma porta de ferro, com uma plaquinha amassada. Imagem e diagnóstico. Empurrei com força, e dentro, apenas silêncio. Equipamentos desligados, a sala escura, monitores apagados. Nenhum sinal de Alice, nenhum sinal de ninguém. Voltei para o corredor, ofegante, desesperada. Um segurança tentou me barrar, segurando meu braço com força. "Mãe, a senhora precisa se acalmar. Vai acabar atrapalhando o atendimento." Eu me soltei, empurrei ele para longe e então gritei com todas as minhas forças: "Cadê a minha filha?" Outras mães e pacientes começaram a olhar. Alguns filmavam com os celulares. Era como se, de repente, todos percebessem o absurdo. Uma mulher se aproximou de mim, com o celular tremendo na mão, e sussurrou: "Mãe, eu vi uma criança sendo levada para a ala de isolamento. Tinha uma menina, com um cobertor rosa. Era sua filha?" Meu coração disparou. Alice estava com um cobertor rosa. Eu corri em direção à ala de isolamento, gritando, pedindo ajuda. Mas quando cheguei, a porta estava fechada, com um aviso colado em papel sulfite: interdição temporária, manutenção técnica. Eu bati, gritei, implorei. Uma enfermeira saiu de dentro, olhou para mim como se eu fosse invisível e disse: "Senhora, essa área está restrita. Volte para a recepção." Eu não podia acreditar. Minha filha estava lá dentro. Eu tinha certeza. Voltei para a recepção, desesperada. Mas algo havia mudado. O hospital inteiro parecia ter entrado em um estado de calma artificial. As luzes tinham voltado, os telefones tocavam normalmente, e ninguém mais parecia notar a gravidade do que estava acontecendo. Era como se estivessem tentando abafar, esconder, apagar o que tinham feito. Foi quando me sentei, derrotada, com a cabeça entre as mãos, que ouvi algo vindo do lado. 2 funcionárias conversando em voz baixa, achando que ninguém estava ouvindo. Uma delas sussurrou: "Eles ainda não chamaram a polícia? Mais um sumiço assim vai dar problema." Eu levantei a cabeça na hora, o sangue gelando nas veias. Mais um sumiço. Eu me levantei, corri até elas. Exigi respostas, mas elas se calaram, engolindo seco, desviando o olhar, como se eu fosse invisível. Uma delas sussurrou, quase sem abrir a boca: "Se eu fosse você, mãe, ia embora, antes que seja tarde demais." O que estava acontecendo dentro daquele hospital? Quantas outras crianças tinham sumido? Por que ninguém fazia nada? Eu sabia que não podia sair dali. Alice estava lá dentro. E eu ia lutar até o último fio de vida para trazê-la de volta.
Minha respiração era curta, como se o ar tivesse desaparecido do hospital. Cada corredor parecia mais sufocante, cada segundo mais cruel. Eu sentia o suor gelado escorrer pelas minhas costas enquanto me movia como um animal acuado. As palavras daquela funcionária ecoavam na minha cabeça. Mais um sumiço. Vai dar problema. Não era só Alice. Não era só a minha filha. Havia mais. Peguei o celular e comecei a gravar tudo. Filmei o corredor vazio, os avisos de interdição na ala de isolamento, as portas trancadas, as luzes piscando de forma irregular. Eu queria um registro. Eu precisava de provas, porque naquele momento eu percebi. Não era um simples erro, não era descuido. Era algo maior. Voltei à recepção e tentei falar com o diretor do hospital. Exigi, gritei, implorei. Mas a resposta foi sempre a mesma. Ele não está disponível. A senhora precisa se acalmar. Eu me recusei a esperar. Comecei a perguntar para outras pessoas, pais, acompanhantes. E foi então que ouvi mais sussurros. Uma mãe de meia-idade, sentada com o filho no colo, me puxou pelo braço e falou bem baixo. Não é a primeira vez que isso acontece. Já sumiram 2 crianças esse mês. Eles dizem que foram transferidas, mas ninguém nunca mais viu. Minhas mãos tremiam. Eu pedi mais informações, mas ela apenas balançou a cabeça e desviou o olhar, como se estivesse com medo de ser ouvida. Foi nesse momento que um segurança apareceu de novo, andando rápido pelo corredor. Ele falava no rádio, tentando manter a voz baixa, mas eu consegui ouvir. A mãe da D7 ainda está aqui. Repito, a mãe da D7 ainda está aqui. D7. Eles tinham um código para Alice, como se ela fosse um item, um número, não uma criança. Eu senti meu estômago se revirar. Antes que eu pudesse pensar, uma médica jovem apareceu, com jaleco branco e prancheta na mão. Ela tinha um crachá pendurado no pescoço, mas eu mal consegui ler o nome. Ela falou rápido, quase ensaiado. Mãe, conseguimos liberar a vaga para sua filha. Ela está na sala de observação, já está estabilizada. Venha comigo. Minha cabeça girava. Estabilizada? Como assim? Por que ninguém me avisou? Eu a segui, sem saber se confiava ou não, mas meu instinto gritava que havia algo errado. A médica andava depressa, sem olhar para mim, como se quisesse que eu apenas seguisse sem fazer perguntas. Chegamos a uma porta dupla. Ela digitou um código no teclado ao lado e a tranca abriu com um estalo. Entramos em uma sala pequena, fria, com cheiro de produto de limpeza forte. Alice estava deitada em uma maca, conectada a monitores, os olhos fechados, a pele pálida demais. Eu corri para ela, segurei sua mão, mas ela não reagiu. A médica ficou parada na porta observando. Eu perguntei: o que fizeram com ela? Por que ela está assim? A médica hesitou, olhou para os lados e então disse algo que fez meu sangue gelar. Ela teve uma reação adversa a um protocolo de medicação. Estamos ajustando a dose. É comum em crianças. Protocolo de medicação? Ajustando a dose? Ninguém havia me falado nada sobre medicamentos. Ninguém tinha me pedido autorização. Eu levantei o tom. Vocês deram remédios para a minha filha sem meu consentimento? A médica ficou em silêncio. Seu olhar era vazio, treinado, como se ela tivesse sido instruída a não responder. E então, ela apenas virou as costas e saiu da sala, me deixando sozinha com Alice. Eu sabia que havia algo muito errado. Alice estava sedada, pálida, e o monitor cardíaco mostrava uma frequência irregular. Era como se o corpo dela estivesse lutando contra algo que eu não podia ver. Eu chorei. Encostei minha cabeça no peito dela e prometi: eu vou tirar você daqui, meu amor. Eu vou tirar. Ah, mas como? Como enfrentar um sistema tão frio, tão desumano? Quantas crianças antes de Alice tinham desaparecido sem deixar rastros? E por que chamavam ela de D7? Eu fiquei ali, sentada ao lado de Alice, sentindo o cheiro do hospital impregnado na minha pele, o cheiro de álcool, de produtos químicos, de medo. Minha cabeça girava. Reação adversa. Protocolo de medicação. D7. Nada daquilo fazia sentido. Como minha filha, uma criança saudável até então, havia sido transformada em um número.
Alice continuava imóvel, a respiração irregular, os olhos fechados como se tivesse sido desligada. As mãos dela estavam frias, e o monitor ao lado piscava com números que eu não entendia, mas sabia que estavam errados. Eu olhava para o monitor e sentia o pânico crescer. Levantei e fui até o corredor. A médica que me atendeu havia desaparecido. Um técnico de enfermagem passou por mim, carregando um carrinho de medicação. Perguntei por ela, mas ele apenas respondeu sem parar de andar. Doutora Fernanda? Ela saiu para a reunião. Mãe, por favor, volte para a sala. Não pode circular aqui. Voltei, mas algo me puxava para continuar. O olhar daquelas pessoas, a forma como sussurravam, estavam escondendo algo. Eu sabia, eu sentia. Peguei meu celular e, com as mãos tremendo, pesquisei o nome: Protocolo D7 Place Hospital São Jorge. Quase nada aparecia. Apenas um artigo antigo, enterrado, de uma página pequena de jornal de bairro. Famílias denunciam desaparecimentos de crianças em hospitais da região, sem respostas oficiais. O artigo era vago, mas citava casos antigos, mães desesperadas, investigações arquivadas por falta de provas. Uma frase me arrepiou. As crianças foram vistas pela última vez sendo levadas para alas restritas. Nenhuma delas voltou para casa. Fechei o celular com o coração disparado. Eu precisava de ajuda. Liguei para o meu marido, para a polícia, mas ninguém atendia. A ligação caía, ou era transferida para uma gravação, como se o hospital inteiro estivesse isolado do mundo. Foi então que ouvi um som vindo da sala ao lado. Passos apressados, vozes baixas. Me aproximei sem fazer barulho e ouvi um diálogo que fez meu sangue gelar. Essa mãe não vai aceitar. Já era para ter assinado o termo. O ciclo vai fechar hoje à noite. Dá um jeito. Se ela insistir demais, a gente documenta como reação adversa e finaliza. Eu encostei na parede, as pernas bambas, sentindo que meu corpo ia desabar. Finaliza. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Eles iam fazer algo com Alice. Algo que não era para ser feito. E ninguém ia me impedir. Ninguém ia me contar. Ninguém ia me ajudar. Voltei para a sala, fechei a porta e sentei ao lado dela. Peguei o celular e comecei a gravar. Gravei o monitor, a sala, o rosto de Alice, meu rosto. Gravei minha voz dizendo: Meu nome é Ana Paula. Estou no Hospital Municipal São Jorge. Minha filha Alice foi internada com febre e desapareceu da minha vista. Quando a reencontrei, ela estava sedada, sem autorização, e me disseram que é Protocolo D7. Eu preciso de ajuda. Se eu desaparecer, se minha filha desaparecer, alguém precisa ver isso. Por favor, ajudem a gente. Minhas mãos tremiam. Eu sabia que era perigoso. Mas eu sabia também que, se eu não agisse, minha filha seria a próxima estatística. O relógio na parede marcava 23h45. A frase sussurrada pela enfermeira não saía da minha cabeça. O ciclo vai fechar hoje à noite. Eu olhei para Alice e prometi: Eu não vou deixar que levem você, meu amor. Eu juro. Eu não vou. Mas como impedir? Como lutar contra um sistema tão sujo, tão corrupto, tão grande? Eu precisava de um plano. Eu precisava encontrar uma brecha. Eu só não sabia se ainda havia tempo. A sensação de estar sendo observada não me deixava. Cada passo no corredor fazia o chão ranger sob meus pés. Eu sabia que, a qualquer momento, alguém poderia entrar e me impedir, me expulsar, me arrancar dali. Mas o medo de perder Alice era maior. Eu me levantei, respirei fundo e decidi agir. Saí da sala e caminhei devagar, tentando não chamar a atenção. Passei pelo posto de enfermagem e ouvi de novo o som abafado de conversas. Um enfermeiro, de jaleco sujo e celular na mão, falava baixo com alguém no telefone. Sim, já estamos com a criança isolada. Está marcada como D7. O ciclo vai ser encerrado hoje. Não, a mãe ainda está aqui. Mas vamos resolver isso logo. Eu engoli seco, minhas mãos suando. Eles falavam da minha filha como se fosse um número, um objeto, uma tarefa a ser cumprida. E resolver isso significava o quê? Eu precisava tirar Alice dali. Agora. Voltei para a sala
e com todo cuidado, desconectei os fios do monitor. A máquina começou a apitar, mas eu pressionei o botão de desligar. Peguei Alice no colo, sentindo o peso dela, leve demais, mole demais. O suor gelado escorria pelo meu rosto. Eu sabia que, se eu fosse pega, não teria uma segunda chance. Saí da sala, segurando Alice firme contra o peito. Caminhei rápido pelo corredor, tentando parecer confiante, como se fosse apenas uma mãe levando sua filha para casa. Mas a cada passo, meu coração batia mais forte. Na entrada da ala, uma técnica de enfermagem me viu. Ela arregalou os olhos, deu um passo para frente e perguntou, com a voz baixa, tensa: "Mãe, onde a senhora vai com a criança?" Eu congelei. Senti minhas pernas tremerem, mas sem hesitar, olhei direto nos olhos dela e respondi, firme: "Minha filha não vai ficar aqui. Eu vou levá-la para outro hospital. Ela não é de vocês." Por um segundo, o silêncio tomou conta do ambiente. A técnica me encarou, os olhos arregalados, como se quisesse dizer algo. Mas então baixou o olhar, deu um passo para o lado e sussurrou quase inaudível: "Corre!" Eu corri. Corri pelo corredor como se o chão fosse desaparecer a qualquer momento. Corri pelas portas de vidro, pelo saguão, até o estacionamento. Corri como se a minha vida dependesse disso, porque eu sabia. Dependia. Cheguei ao carro, coloquei Alice no banco de trás, tranquei as portas e liguei o motor com mãos tremendo. Saí cantando pneus, o som do alarme do hospital ecoando atrás de mim. No retrovisor, vi seguranças correndo, enfermeiros apontando, mas ninguém conseguiu me parar. Dirigi como se fosse um pesadelo, as lágrimas escorrendo, o peito explodindo de dor e medo. Alice gemia, fraca, como se estivesse tentando voltar para mim, como se estivesse lutando para acordar. Eu a chamava, segurava sua mão, implorava para ela não desistir. Mas então, o telefone vibrou no painel do carro. Um número desconhecido. Atendi, com a respiração ofegante, e a voz do outro lado, calma, fria, quase ensaiada, disse: "Você acha que pode simplesmente fugir? Isso não acaba aqui. Sua filha tem um histórico, mãe. Um histórico que não pertence a você." Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Eu chorei de raiva. O que eles queriam dizer com histórico? O que mais eles estavam escondendo? Olhando para Alice, tão pequena e vulnerável no banco de trás, eu sabia que tinha que lutar. Não era só sobre ela. Era sobre todas as crianças que passaram por aquele hospital, sobre todas as famílias que nunca tiveram respostas. Eu não podia me calar. Eu não podia deixar que isso acabasse assim. Eu dirigi sem rumo, sem destino, apenas com a certeza de que precisava manter Alice longe daquele hospital. O coração batia no peito como um tambor desgovernado. As palavras daquela ligação ecoavam na minha mente. Sua filha tem um histórico. O que eles queriam dizer com isso? Que histórico? Minha filha era saudável, nunca teve problemas de saúde graves, nunca precisou de internação. A menos que... Eu parei o carro no acostamento, o motor ainda ligado, e comecei a vasculhar a pasta de exames de Alice, as consultas antigas, os papéis amassados no porta-luvas. Foi então que eu encontrei um envelope pequeno, dobrado, com o carimbo do hospital. Um exame de sangue que eu não lembrava de ter autorizado. Data: 3 meses atrás. Local: Hospital Municipal São Jorge. Abri o exame e meu estômago virou. Havia anotações feitas à mão no verso. Perfil genético, apto para coleta. D7. A ficha de Alice tinha sido marcada. Minha filha havia sido escolhida como um número, como parte de um processo. Sem o meu consentimento. Sem o meu conhecimento. E agora eu entendia o que a técnica quis dizer. Ela tem um histórico. Eles estavam rastreando crianças com base em exames. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eu liguei para o hospital, para o telefone de plantão, exigindo respostas. Mas só recebi silêncio. Depois, uma voz seca atendeu. "Senhora, não temos registro de sua filha no nosso sistema." "Como assim? Sem registro?"
Alice tinha sido internada lá naquela noite. Ela estava no sistema. Eu gritei, xinguei, implorei, mas a ligação caiu. Quando tentei ligar de novo, o número estava fora de serviço. Foi quando meu celular apitou com uma mensagem anônima. Um número sem identificação. O texto era curto, frio. Se você quiser respostas, vá até a sede da Vigilância Sanitária, setor de arquivos, sala B12. Mas esteja ciente, mexer nisso tem um preço. Eu sabia que era um aviso, mas também era minha única chance. Liguei o carro, dirigi até o endereço, com Alice no banco de trás, ainda fraca, os olhos fechados, a respiração irregular. Cheguei a um prédio antigo, quase abandonado, escondido no centro da cidade. Subi as escadas correndo, procurando a sala B12. Quando encontrei, a porta estava entreaberta, as luzes apagadas, uma sensação pesada no ar. Entrei, e o que vi me tirou o chão. Pilha de arquivos, pastas empoeiradas, nomes de crianças, cada uma marcada com um código. D3, D5, D7, D7. O nome de Alice estava ali, escrito em uma folha amarelada. Ao lado, uma anotação. Encaminhada para protocolo experimental, Unidade São Jorge. Status. Em andamento. Meu corpo inteiro tremia. Eu não sabia se chorava, gritava ou corria. Eles estavam usando o hospital como fachada para algo maior. Um programa experimental clandestino, onde crianças eram selecionadas para procedimentos. Peguei todos os papéis que consegui carregar, enchi a mochila e saí correndo. Mas antes de sair, encontrei outra ficha, de outra mãe. O nome era diferente, mas a história, a mesma. Criança saudável, consulta de rotina, sumiço no hospital, status. Finalizado. Alice era só mais uma no meio de tantas. Quando saí para a rua, senti um calafrio na espinha. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Os vidros escuros, o motor ligado. Eles estavam me observando. Eu sabia. Eles não iam desistir. Mas eu também não. Eu olhei para Alice, ainda adormecida no banco de trás, e prometi: eles não vão te levar. Eu vou até o fim. A ficha de Alice queimava nas minhas mãos. O nome dela ali, impresso, registrado como se fosse parte de um estoque. Eu tremia. Era como se, de repente, todo o mundo tivesse virado um campo de batalha, e eu fosse a única lutando para manter minha filha viva. Voltei para o carro e liguei o motor. As mãos geladas, o coração descompassado. O carro preto ainda estava lá, parado, como uma ameaça silenciosa. Eu engoli seco, prendi a respiração e saí devagar, observando pelo retrovisor. Eles não me seguiram de imediato. Dirigi para longe, sem rumo, até que encontrei um posto de gasolina vazio, com luzes fluorescentes piscando, e parei para respirar. Alice ainda estava no banco de trás, os olhos semicerrados, a pele pálida. Mas agora ela começava a murmurar. Palavras desconexas, baixas, quase sem som. Inclinei-me para ouvir, e o que ela sussurrava era um pedido simples, puro, que me partiu ao meio. Mamãe, por favor, me leva para casa. Eu chorei. Chorei de soluçar, com a testa encostada no volante, enquanto o mundo desabava ao meu redor. Mas não havia tempo para desespero. Eu sabia que eles estavam atrás de mim. Eu sabia que Alice não estava segura, em lugar nenhum. Liguei o celular e gravei outro vídeo. Me filmei com o rosto inchado de choro, a voz falha, mas firme. Meu nome é Ana Paula. Minha filha Alice foi levada de mim no Hospital Municipal São Jorge. Eles a marcaram como D7. Ela é só uma criança. Eles fazem isso com outras crianças também. Se eu desaparecer, se minha filha desaparecer, alguém precisa saber. Isso não é um caso isolado. Isso está acontecendo agora. Eles escolhem crianças saudáveis, fazem exames sem autorização e elas somem. Por favor, espalhem isso. Por favor. Enviei o vídeo para todos os contatos que pude. Postei em redes sociais, em grupos de mães, em fóruns locais. Era tudo ou nada. Eu sabia que eles poderiam me silenciar, mas não antes de contar para o mundo o que estavam fazendo. Foi então que o telefone vibrou. Uma nova mensagem sem remetente, apenas um texto frio,
como um soco no estômago. Você tem até meia-noite. Depois disso, ela não será mais sua. Meia-noite. O tempo estava correndo. Olhei para o relógio. 23h10. 45 minutos. Respirei fundo e pensei: onde eles estariam agora? Onde guardam as crianças antes de fazer o que quer que façam? E então, um detalhe me veio à cabeça: a ficha de Alice. Lá, no canto inferior, havia uma anotação quase apagada: armazenamento, unidade técnica, subsolo 3, acesso restrito. Eu sabia onde era. Era o andar mais baixo do hospital. A ala antiga. Aquela onde a luz sempre piscava. Onde ninguém tinha permissão para entrar. Eu já tinha passado por lá antes, quando procurava Alice pela primeira vez. E a porta estava sempre trancada. Não pensei 2 vezes. Liguei o carro, dei a volta e dirigi de volta para o Hospital São Jorge. Cheguei e parei a algumas quadras de distância para não chamar atenção. Peguei Alice no colo, ainda envolta no cobertor, e corri até a entrada de serviço. Eu sabia que precisava ser rápida, que não podia confiar em ninguém. As luzes externas estavam apagadas, como se o hospital estivesse em modo de espera. Mas eu sabia que, lá dentro, o jogo continuava. Com o coração acelerado, entrei pelos fundos. O relógio marcava 23h35, quase meia-noite. Eu tinha 25 minutos para salvar a minha filha. Eu tinha 25 minutos para enfrentar o sistema, para desafiar tudo e todos, e para provar que uma mãe desesperada pode ser mais perigosa que qualquer protocolo. Eu me movia como uma sombra, os passos rápidos, leves, quase sem respirar. O hospital estava mergulhado em um silêncio pesado, artificial. As luzes baixas, os corredores vazios. Cheguei ao acesso de serviço que levava ao subsolo. A porta estava trancada, mas, para minha surpresa, a fechadura eletrônica piscava com a luz verde. Era como se tivessem esquecido de trancar. Ou como se estivessem esperando por mim. O relógio no meu celular marcava 23h40. Eu desci as escadas de emergência, cada degrau rangendo, o som dos meus passos ecoando como um aviso de que eu não deveria estar ali. O ar ficava mais frio, mais denso, e o cheiro de produto químico era sufocante. Quando cheguei ao subsolo 3, vi a placa torta na parede. Unidade técnica, acesso restrito. Encostei a orelha na porta. Silêncio. Ouvi apenas o som distante de máquinas ligadas. Um zumbido constante, quase hipnotizante. Respirei fundo, abracei Alice com força contra o peito e empurrei a porta. O que eu vi lá dentro me travou a respiração. Havia uma sala grande, iluminada por lâmpadas fluorescentes penduradas, e no centro, fileiras de macas, cada uma com uma criança deitada, conectada a fios e monitores. Algumas tinham os olhos abertos, mas fixos, sem expressão. Outras estavam imóveis, como se dormissem. O som dos batimentos cardíacos preenchia o ambiente, misturado com o zumbido das máquinas. E lá, no fundo da sala, vi ela, a médica de jaleco branco, prancheta na mão, observando as telas com atenção. Era a mesma que tinha me afastado antes, a mesma que tinha tentado me acalmar com frases vazias. Ela virou a cabeça, me viu e congelou. Eu avancei gritando: "O que vocês estão fazendo com essas crianças? Cadê os pais delas? Por que minha filha está aqui?" Ela deu um passo para trás, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, 2 seguranças apareceram do nada. Um deles tentou me agarrar, mas eu gritei desesperada, me debatendo, segurando Alice com todas as forças. "Vocês não vão levá-la, não vão!" Alice acordou no meu colo, assustada, chorando, os olhos voltando a focar. Ela soluçava, a respiração curta, tentando entender o que estava acontecendo. Eu a segurei contra o peito, protegendo-a como uma leoa. Foi quando um alarme começou a tocar. A médica olhou para os seguranças e gritou: "Encerramento de protocolo. Fechem a unidade." Eu sabia o que isso significava. Sabia que se não saísse dali agora, seria tarde demais. Com a força que só uma mãe desesperada tem, eu corri. Esbarrei nas macas, nos cabos
nas máquinas, ouvi gritos atrás de mim, mas corri. Corri com Alice no colo, correndo por ela, por mim, pelas mães que nunca mais viram seus filhos. Subi as escadas, a respiração queimando, o som dos alarmes ecoando. Consegui sair pela porta de serviço, tropeçando, quase caindo, o ar da madrugada batendo no meu rosto como uma bofetada. Alice estava chorando, viva, respirando, nos meus braços. Eu a coloquei no carro, tranquei as portas e liguei o motor. O carro preto que me seguia já não estava mais lá. Eu dirigi sem pensar, sem destino, apenas com uma certeza. Eu tinha minha filha de volta. Mas quando parei em casa, quando achei que estava segura, vi algo no braço de Alice. Uma pequena marca, como se fosse um código, quase imperceptível. D7, cancelado. E abaixo, uma linha ainda mais fina. Reavaliação em andamento. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Eu sabia que eles podiam voltar. Mas eu também sabia que agora eu não era mais a mesma. Agora, eu estava pronta para lutar até o fim. Essa é a história real de como minha filha desapareceu das minhas mãos dentro de um hospital e de como eu lutei para tê-la de volta. Eu não vou me calar. E você que está assistindo precisa saber. Isso pode acontecer com qualquer um. Comente. Você confia no sistema de saúde? Compartilhe este vídeo com outras mães. Se você já passou por algo assim, conte sua história nos comentários. Este vídeo é um alerta. Isso pode acontecer com qualquer um. Fique atento.